Bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Tamires! Vamos amanhecer ao lado de Deus, começando com uma oração nesta quarta-feira, já no nosso 27º dia de propósito com Deus. Bom dia, Gi! Bom dia, Michel! Como é que vocês todos estão? Continua aqui, firme e forte, neste nosso movimento lindo. Bom dia, Tatiana! No nosso movimento lindo, trazendo a importância, a presença de Deus, o nome de Jesus Cristo para as nossas vidas, o quanto sem Ele nada somos, o quanto com Ele tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil. E esse movimento é para a gente aprender juntos aqui. Para quem está hoje pela primeira vez, eu sempre trago alguma reflexão através do plano Holy Bible, que vocês conseguem baixar no próprio celular. É uma Bíblia que você consegue levar aonde você vai. Também trago versículos e assim a gente vai aprendendo juntos, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo o nosso Espírito Santo que existe dentro de cada um de nós e exercitando cada vez mais a nossa intimidade, nos tornando cada vez mais mulheres sábias, mulheres sensíveis à voz de Deus e mulheres que cada vez mais vão se tornando mais parecida com Jesus, com as características de Jesus, do qual Ele foi e fez aqui na Terra. E esse é o nosso chamado, todos nós, independente de religião. Servir a Deus e continuar a obra de Jesus e assim levar o seu nome, transbordando este amor que é incondicional para muitas outras pessoas, que muitas outras pessoas até acreditam, mas não conseguem nem começar. Essa é a nossa missão. É a gente ajudar uns aos outros, ajudar a comunidade, ajudar irmãos, ajudar amigos, dando esperança, dando uma palavra para abençoar, uma palavra para acalentar e principalmente tudo aquilo que a gente aprende, a gente não reter, a gente compartilhar. Porque reter conhecimento, reter aquilo que você aprende é a mesma coisa que deixar águas paradas. E águas paradas apodrecem. Então, estar aí nesse movimento, compartilhando, transbordando, nos faz fluir a nossa água, jorrar a nossa água. Consequentemente, pode ter certeza que eu falo para vocês e garanto, a sua vida vai ser mais leve, você vai ter uma intimidade com Deus muito maior, a sua espiritualidade vai estar num nível diferente dos outros tempos que você já esteve aí em momentos da sua vida. E assim, tendo mais ferramentas, munições para enfrentar todo tipo de batalha. Porque tudo que a gente enfrenta hoje nesta vida, na Terra, são batalhas espirituais. E para a gente lidar com elas, a gente precisa das munições certas, das armas certas e principalmente da sabedoria, dessa sabedoria que vem do alto, do divino, para a gente conseguir combater todo o mal que possa um dia querer se aproximar de nós. Amém. Comece então com uma oração. Podem fazendo aí a oração de vocês, podem pegar a Bíblia, abrir a Bíblia. Eu sempre começo nesse movimento nosso, eu fui treinando também a fazer esses tipos de orações. Confesso também que foi difícil no início, estou falando que porque isso, tudo aqui, para vocês verem que se eu posso, você pode, em levar o nome de Jesus, em fazer este movimento por aí também. Então que Deus possa entrar nas nossas vidas, derramando toda a sua bênção, toda a sua luz do divino, do Espírito Santo, abençoando o nosso lar, abençoando os nossos filhos, abençoando a nossa família, principalmente trazendo uma paz para os nossos corações, ministrando todo o nosso interior, nos dando o entendimento que a gente precisa, transformando a nossa mente e assim nos capacitando cada vez mais em pessoas do bem, em pessoas capazes de enxergar aquilo que é
digno, aquilo que é de valor, aquilo que vai agradar a Deus, e com isso conseguirmos a enfrentar todo tipo de batalha que poderá existir no dia de hoje ou para os outros próximos dias. Que assim seja. Amém. Vamos agradecendo aí. Bom, ontem eu falei sobre o fruto do Espírito Santo. Aprendi muito, viu? Com esse tema, porque me falou, né, através deste estudo, sobre os 9 elementos que são características de Jesus Cristo. Confesso para vocês que eu comecei nesta caminhada há 1 ano atrás em buscar, em ler, em aprender, em questionar, em estudar. Uma mulher que vai atrás mesmo, sabe? Eu amo estudar, amo. Eu não sabia que o fruto do Espírito Santo, aliás, eu não sabia nem que eu tinha o Espírito Santo dentro de mim. Sempre fui uma pessoa que acreditou em Deus, que acreditou em Jesus Cristo, mas não assim, dessa forma, aprendendo, tendo este conhecimento. E ontem falei sobre os 9 elementos do fruto do Espírito Santo, que se eu tenho o Espírito Santo, você também. Jesus deixou, Deus mandou o Espírito através de Jesus aqui na terra para nós. E esse Espírito que está em nós, esse Espírito Santo, precisa ser ativado, precisa ser produzido esse fruto através, né, do movimento, através dessa prática de estarmos aí cada vez mais envolvidos nessa intimidade e assim, sem dúvida, já que somos imagem e semelhança de Cristo, nos tornarmos aí com um coração cada vez mais parecido com o dele. E esses 9 elementos que são as características de Jesus, eu vou até repetir, não anotei aqui, eu anotei outras coisas, mas vamos lá. Amor, alegria, paciência, amabilidade, mansidão, fidelidade, lealdade e domínio próprio. Tá faltando mais um. Quem souber me ajuda aqui. Tá faltando mais um elemento que eu não anotei e ainda estou praticando aí para decorar este elemento, esses 9 elementos. E essas características a gente pode também atribuir nas nossas vidas. Então, hoje, eu vou dar continuidade ao que eu falei ontem, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, é bondade, paz, que faltou, fidelidade, tá? E mansidão e domínio próprio, que tá em Gálatas 5, 22, 23. Bom, e hoje eu vou dar continuidade. Já falamos de tudo por aqui, viu, mulheres? Vocês que estão chegando hoje. Falamos sobre o fruto do Espírito Santo, falamos sobre o orgulho, falamos sobre a humildade, que é um dos temas que eu amo falar, porque depois que eu descobri, fez assim, ó, bum, meu cérebro mudou muitas coisas. Porque, vou até dar um resumo aqui antes da gente entrar no tema de hoje. A humildade, ela é de Deus. E o orgulho é do diabo. Então a gente precisa se posicionar nos tempos de hoje. Não dá mais pra gente ser mulheres mornas. Não dá mais pra você continuar levando a sua vida pelo seu próprio domínio, seu próprio entendimento, sem ter aí o entendimento que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto, aquilo que vai te dar mais fundamento, mais base, mais valores, mais princípios. Porque também já falamos aqui, somos seres humanos falhos, imperfeitos, perfeitos só Deus, carnais, e a carne é pecaminosa. É mais tendencioso errarmos, pecarmos, fazermos o mal do que fazer o bem, agir com aquilo que é mais de agrado a Deus, porque nossa carne é pecaminosa. Então estarmos aí neste movimento, aprendendo, buscando, tendo esses valores que vêm dos ensinamentos que Deus nos deixou, Jesus Cristo quando veio à Terra, mais ainda nos deixou, vai nos transformar cada vez mais em mulheres, não para este mundo, que deixem se amoldarem aos padrões deste mundo, mas mulheres
que conseguem entender mais ainda a sua missão, o seu propósito neste mundo, para que veio. Mulher que é tão graciosa, mulher que é tão sublime ao ponto de nós termos a capacidade de multiplicação, porque tudo a gente multiplica. O homem vai lá, ele trabalha, ele traz o dinheiro. Como era muito antigamente, as mulheres não trabalhavam, tá? Eu sou uma mulher moderna da moda antiga. Eu amo trabalhar, eu gosto de ter a minha independência financeira. Mas eu vou deixar assim, bem generalizado. O homem, ele trabalha, ele é o provedor, ele traz o sustento maior para casa. A mulher vai lá e transforma num alimento, num jantar. O homem vai lá, ele constrói a casa. A mulher vai lá e ela dá o quê? Ela se transforma no lar, num ambiente acolhedor, que seja mais aconchegante, acaba nutrindo este ambiente. É nosso poder sermos mulheres mais sábias ao ponto de transformar a atmosfera do nosso lar. O homem vai lá, coloca o espermatozoide, e a gente multiplica em filhos, a gente gera os nossos filhos. Então a mulher, ela tem um poder indiscutível. Eu falo que a mulher, ela tem um poder maior do que até o homem. O homem, se ele não for útil, ele não serve para nada. O homem precisa ser útil, como diz Pablo Marçal, ele tem que ser útil. E a mulher, nós temos um poder, uma graciosidade, nós temos o Espírito Santo, aquele que, sabe, nos ajuda aí poder cada vez mais transformar tudo aquilo que a gente coloca a mão, a gente multiplica. Todos aqueles que estão ao nosso redor, com o nosso exemplo, a gente arrasta e a gente também transforma. Então fique essa lição aqui para todas nós, tá? Isso tudo que eu tô falando não é sobre religiosidade. Regras dos quais te cega, dos quais te colocam num automático. Isso quer dizer sobre intimidade. Uma mulher empoderada do jeito certo, que busca conhecimento, que busca entender a história, que busca entender qual é esta verdade, e aí vai entendendo cada vez mais os valores, os princípios que precisa se ter nos tempos de hoje, o quanto tá difícil. O anormal se tornando normal, normalizando situações, se tornando comum. E hoje em dia, se a gente entrar aí em questões mais, uma mulher que traz aí essa atmosfera pro lar, uma mulher mais amável, uma mulher mais sábia, uma mulher que não reage às suas emoções, mas sim que age porque tem o domínio próprio através do entendimento de Deus, é algo assim que vai contra ao que está acontecendo nos tempos de hoje. Vão achar que a gente é doida, não o contrário. Como a gente vê a maioria por aí totalmente disfuncional, totalmente perdidos, totalmente com muita ansiedade nessa geração de hoje em dia, porque trabalham muito a comparação, eles têm hoje em dia os valores e as referências na internet, e a internet hoje em dia tem de tudo. Hoje em dia a gente tem um lado bom, mas tem muitas coisas que não são referências. Então, se a gente não tiver isso, trazer esse conhecimento para o nosso lar, como a gente vai educar os nossos filhos e trazer a referência certa, aquela que vai dar o fruto do Espírito Santo para a vida deles, e assim tornar esses filhos em homens de verdade, em mulheres sábias cada vez mais. Então essa é a nossa missão. E hoje, resumir tudo que a gente falou mais ou menos aqui, teve vários outros assuntos. Não sei nem por que eu entrei em tantas questões, mas às vezes a gente vai deixando as coisas acontecerem. E hoje eu vou falar sobre Jesus, nós vamos falar sobre Ele, Jesus Cristo. Gente, falamos tanto sobre Deus, falamos tanto sobre sabedoria, falamos tanto sobre o fruto do Espírito Santo, o Espírito Santo que existe em nós. Vamos falar agora sobre Ele, sobre Jesus Cristo, seu único Filho de Deus, que veio nesta terra, que veio para nos dar mais ensinamento, fortalecer mais ainda a nossa fé, melhorar mais ainda a nossa intimidade com Deus Pai. Morreu por nós na cruz, pagou todos os nossos pecados através da sua morte, derramando o seu sangue, deixando através dele o seu Espírito para que aí sim pudesse estar junto conosco aí nessa caminhada.
estando em carne, em espírito na terra e vendo com seus próprios olhos humanos e espirituais através de toda a sua sabedoria e falando na cruz: meu Pai, perdoe eles, eles não sabem o que fazem. Entendendo e compreendendo e nos amando, mesmo nas nossas falhas e imperfeições, comprovando mais ainda para Deus o quanto não sabemos aquilo que fazemos nesta terra, porque a carne é pecaminosa e a carne te leva a pecar. Então nós vamos falar sobre ele. Vamos lá? Então, se você é uma mulher assim como eu, que ama estudar, que ama se questionar, que ama ir atrás, que não se preocupa com o que as pessoas estão falando, se as pessoas falarem que você é uma mulher religiosa hoje em dia, não leva a sério. Você é uma mulher sábia que quer encontrar a verdade. O que a gente faz aqui é outra coisa, é buscar a nossa intimidade, não é religiosidade. Quem é Jesus? Jesus é o homem mais notável que já viveu. Estamos amanhecendo, olha que lindo. E ele é a peça central de nossa civilização. Afinal, chamamos o que aconteceu antes dele nas histórias, né? Antes de Cristo e depois dele, depois de Cristo. Vocês podem ver o quanto ele foi impactante, o quanto ele foi importante e é até hoje. Mas nas histórias, nos livros, tudo que aconteceu antes dele, ele vem com aquela inicial, né? A.C. e depois dele vem D.C. depois de Cristo. E Jesus, ele afirmou ser o único Filho de Deus quando ele veio para essa terra, assumindo autoridade para perdoar pecados. Ele disse que um dia julgaria o mundo e o que o importaria, então, seria como havíamos respondido a ele nesta vida. Tem um autor chamado C.S. Lewis que destacou o seguinte, tem até um livro dele, tá? Muito legal. Depois, se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem mais informações, me manda no direct, tá? Ele destacou assim no livro dele: um homem que fosse meramente um homem, dissesse o tipo de coisas que Jesus disse, não seria um grande professor de moral, ele seria louco, ou então seria o diabo do inferno. Você deve fazer a sua escolha, escreve ele. Ou Jesus era e é o Filho de Deus, ou então ele era louco ou mau. Ainda mais no tempo naquela época, né? Seu caráter, muitas pessoas que não professam ser cristãs consideram Jesus o exemplo supremo de uma vida altruísta. No que diz respeito ao seu ensino, parece haver um consenso geral de que é o mais puro e o melhor que já saiu dos lábios humanos. Ele era de uma tamanha mansidão e de um ser humano assim, né? Jesus Cristo ensinava se colocando lado a lado aos outros seres humanos, né? O quanto devemos perdoar os pecados, o quanto devemos ser amáveis com as outras pessoas, o quanto devemos aí trazer, né? Uma palavra, boas novas e principalmente ouvir aquele que está com o coração carregado, que muitas vezes precisa desabafar. Mas, esse autor, C.S. Lewis, falou: parecia claro que ele não poderia ter sido louco ou mau, e portanto ele concluiu: por mais estranho, assustador ou improvável que pareça, tenho que aceitar a visão de que ele era e é Deus. Jesus é Deus. Jesus veio em forma de filho nesta terra para nos ensinar o que é o amor, o que é o perdão, como conviver em comunhão, em comunidade, como estar aí fazendo e servindo toda a sua obra e passando e transbordando os ensinamentos e dando esse suporte, principalmente trazendo esses valores que tem que se ter aí como referência. E a evidência da ressurreição física é muito forte. Quando os discípulos foram ao túmulo, descobriram que o corpo de Jesus estava ausente. Nas 6 semanas seguintes, ele foi visto por mais de 500 pessoas. A vida dos discípulos foram transformadas e a igreja cristã nasceu e então cresceu em um ritmo dinâmico. Quando ele morreu, ele ressuscitou e não encontraram o seu corpo. E tudo começou a melhorar mais ainda após isso. Ele deixou aí o Espírito Santo como conselhador, como que ajudaria os discípulos a continuarem essa sua obra.
né? E aí foi onde tudo começou a crescer num ritmo bem dinâmico. E aqui até vou falar para vocês já sobre este versículo, João 14:6, que Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso que muitas vezes eu também não sabia, eu fui aprendendo o quanto é importante a gente trazer o nome de Jesus Cristo. Tá repreendido em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo eu quero pedir, ó Deus, que você conceda essa graça na minha vida. Em nome de Jesus Cristo, sempre a gente tem que trazer Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade. E ninguém vai ao Pai senão através dele. Ele é que vem para ser um intermédio para a gente ter cada vez mais essa intimidade com Deus. João 14:10 fala: você não crê que eu estou no Pai e o que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam menos por causa das mesmas obras. Mais um versículo para a gente trazer aí de reflexão. Bom, e Jesus é um homem que já escolheu nascer. E ele é um dos poucos que escolheu morrer. Ele escolheu morrer por nós. Ele diz com toda a razão de sua vinda que iria morrer por todos nós. E ele veio para dar sua vida para salvar todos nós. Tá em Marcos 10:45, depois se vocês quiserem também anotar. Em Jesus, podemos também dizer que essa palavra morreu por nós, que significa em vez de. Ele fez isso porque nos amou e não queria que pagássemos a pena por todas as coisas que fizemos de errado. Então, ao invés de a gente colocar assim, ó, morreu por nós, ele morreu porque ele sabia que valeria a pena. Porque ele nos amou tanto, ele viu o quanto éramos falhos e não sabíamos o que fazíamos, que poderíamos até trocar essa palavra em vez de, né, como diz aqui nesse texto. E na cruz ele estava efetivamente dizendo: vou assumir todas essas coisas. E ele fez isso por mim e por você. E se você fosse a única pessoa no mundo, ele teria feito isso também. Pode ter certeza. São Paulo escreveu sobre o Filho de Deus que me amou e se entregou por mim em Gálatas 2:20. Foi por amor a nós que ele deu sua vida como um resgate. Em Marcos 10:45 diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Forte, né? Ele não veio para ser servido, ele veio para servir todos nós. Ele veio para dar a sua vida e resgatar a nossa. Em Gálatas 2:10, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Este é o versículo que a gente precisa carregar. Porque quando a gente começa a entender sobre Cristo, sobre Jesus Cristo, sobre as obras dele, sobre o que ele veio fazer, a gente precisa trazer isso mais ainda no nosso interior. E aí fala-se assim em Gálatas 2:20, e vou repetir: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque quando a gente deixa Cristo viver em nós, a gente não vive mais pela carne que temos, mas a gente vive pela fé que não vemos, no Filho que acreditamos de Deus, aquele que amou e que nos ama e se entregou por todos nós. Então a gente tem aí como uma questão de lealdade mesmo, de honrar Jesus Cristo por tudo que ele fez por nós. E muitas vezes acontece com nós, em momentos de desilusão, de desesperança e de alguma dor, em não querer acreditar, em não querer trazer Jesus para as nossas vidas, em achar até em momentos de muita perturbação que ele não existe, principalmente em momentos mais desafiadores. E quando alguém nos oferece um presente, por exemplo, podemos aceitá-lo, abri-lo e aproveitá-lo, ou então podemos dizer não, obrigado. Infelizmente, muitas pessoas dão desculpas para não aceitar o presente que Deus nos deu.
perdão, liberdade e seu Espírito para viver dentro de nós através de Jesus Cristo. Então esse presente foi nos dado de graça. E às vezes a gente arruma 1000 desculpas para não aceitar, ou para não acreditar, ou para não continuar aí com as obras e entender de uma vez por todas que essa é a missão de cada um de nós aqui na Terra. Quando as pessoas dizem isso, geralmente querem dizer que são muito felizes sem Deus. Muitos assim falam. E o que elas não percebem é que nessa nossa maior necessidade não é felicidade, mas perdão. Então, muitas vezes, a gente até confunde aí, eu não preciso de Deus, eu sou feliz o suficiente, mas não é sobre isso. O que é felicidade nos tempos de hoje? Felicidade não é algo palpável, felicidade tem a ver com momentos felizes no hoje, com o presente, que você escolhe fazer na sua vida, mas não é sobre felicidade, e sim sobre perdão. Quando a gente traz Jesus para as nossas vidas, a gente consegue entender mais ainda o que é perdoar e ser perdoado, o que é dar o perdão. Então, entendemos que quando a gente libera esse sentimento, a gente traz mais leveza para o nosso coração. E as coisas começam a fluir cada vez mais. Porque aquilo que o outro faz diz respeito a ele, à evolução dele, ao nível de consciência dele, ao que ele está aprendendo, não a nós. Mas a gente quer o quê? Segurar aquilo que fazem, estar no orgulho, reagindo àquilo que acontece. Mas quando a gente traz esse entendimento, essa sabedoria, a gente entende que esses sentimentos que muitas vezes deixam em nós, não precisa deixar. E a gente não tem que deixar, a gente tem que dar o perdão, se libertar de ressentimentos e mágoas, para então ter uma vida mais próspera, abundante e fluida. Às vezes Deus coloca o dedo em alguém em nossas vidas que sabemos que está errado e de qual temos de abrir mão se quisermos ter esse relacionamento com Deus por meio de Jesus, mas precisamos nos lembrar. Deus nos ama, Ele nos pede apenas para desistir de coisas que nos fazem mal. O que desistimos não é nada comparado com o que recebemos. O custo de não se tornar um cristão é muito maior do que o custo de se tornar um cristão. O que desistimos não é nada comparado ao que Jesus desistiu quando morreu na cruz por nós. Ser cristão não tem a ver com religião. Ser cristão é você apenas crer em Cristo. Se você acredita em Cristo, você é um cristão, assim como eu. Compreensivelmente, as pessoas costumam ter dificuldades em aceitar que haja algo de graça nessa vida. Mas isso são as coisas do mundo, não as coisas de Deus, não as coisas dos céus. Por isso que quando a gente se torna cristão, quando a gente entende Cristo e traz para as nossas vidas, a gente vai receber muitos presentes de graça, mas é compreensível acreditarmos que nada é de graça. Mas essas coisas não podem ser comparadas com as coisas do mundo, ok? No entanto, o que eles não percebem é que, embora seja gratuito para nós, não foi gratuito para Jesus. Ele pagou por nós com seu próprio sangue. Nenhum de nós é bom o suficiente, mas é por isso que Jesus veio. Ele tornou possível que Deus nos aceitasse como somos. Estamos certos em pensar que nunca poderíamos continuar sozinhos, mas o Espírito de Deus que habita em nós nos dá o poder e a força para seguir em frente. Esses são os ensinamentos que a gente vem aprendendo. Esta é talvez a desculpa mais comum. As pessoas às vezes dizem: eu sei que é verdade, mas não estou pronto para seguir Jesus Cristo. Quanto mais adiamos, mais difícil se torna e mais perdemos. Nunca sabemos se teremos outra oportunidade. Então, muitas vezes a gente traz desculpas para não acreditar ou aceitar Cristo nas nossas vidas. Ou porque não somos bons o suficientes, ou porque não estamos prontos, ou porque que acho que não estamos preparados para continuar essa obra, mas esquecemos que temos aí, né, a aceitação de Deus, que aceita nós do jeito que a gente é, o Espírito Santo que irá nos ajudar, nos capacitar toda nessa caminhada, e principalmente, né, estamos prontos porque Deus está conosco, e nessa caminhada Ele está do nosso lado. Jesus está conosco, indo à frente para nos proteger e nos abençoar. Em Romanos 6:23 fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, era isso que eu queria trazer aqui para vocês sobre Jesus. Um pouquinho amanhã eu continuo, mas para dar o desfecho.
E vou finalizar com 1 Pedro 2,10. Esse versículo aqui que eu achei incrível, ele apareceu aqui ontem pra mim. E eu preciso compartilhar junto com vocês. Antes vocês nem eram povo, mas agora são o povo de Deus, por conta do Espírito Santo. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançarão misericórdia, por conta de Jesus Cristo, seu Filho, que veio e morreu por nós na cruz e pagou todos os nossos pecados. Então que fica esse lembrete para nós no dia de hoje, quarta-feira, nosso 27º dia desse movimento maravilhoso do qual a gente vem aprendendo cada vez mais, exercitando aí o nosso entendimento, o nosso conhecimento, principalmente trazendo Jesus Cristo para as nossas vidas, nos tornando cada vez mais cristãos que acreditam em Cristo, que acreditam que Ele foi o nosso único e será nosso único Salvador, e assim melhorando a nossa intimidade com Deus. Porque, eu vou repetir esse versículo no que eu acabei de falar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Achei aqui o versículo pra gente finalizar. Então é isso, espero vocês amanhã, mais uma vez, pra gente trazer conhecimento, buscar a verdade, entender mais sobre os valores e princípios, sobre a única verdade que temos na Bíblia, sobre Jesus Cristo, pra gente se tornar cada vez mais mulheres sábias, mulheres que edificam os seus lares, que transformam a atmosfera do seu lar, mulheres capazes de abençoar a sua família, mulheres capazes de abrir o caminho, porque uma mulher que abençoa a outras vidas, ela abre o caminho de muitas outras também. Que possamos então entregar o nosso coração para Jesus, que possamos entregar a nossa vida para Deus, e assim entendermos que a gente vive não por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente não vê, porque temos uma fé inabalável, que continuamos acreditando, que continuamos nessa caminhada, em servindo, em fazer aí a nossa missão, que é levar essa obra, esses ensinamentos que Jesus nos deixou para muitas outras vidas também. Bom, que vocês tenham um excelente dia, que Jesus Cristo entra na vida de vocês e que vocês possam conhecer essa glória, esse amor incomparável, indiscutível, que é o amor de Cristo, aquele que morreu por nós na cruz, aquele que nos ensina como devemos e como é importante sermos hoje em dia pessoas mais amáveis, compreensíveis, com compaixão com o próximo, e principalmente em trazer o entendimento de nos aceitarmos do jeito que a gente é, já que Deus nos ama e nos aceita mesmo com nossas falhas e nossos defeitos, e assim, sem dúvida, teremos mais fluidez, teremos mais caminhos abertos e principalmente aprenderemos nesta caminhada a perdoar e a ser perdoado, porque nada é nos dado senão primeiro entregue. Então entregue o perdão para então você receber também, que assim seja. Que Deus abençoe então o seu lar mais uma vez, o dia de hoje, o seu trabalho, o seu coração. Jesus possa entrar aí e levar todo esse amor, toda essa luz no dia de hoje. Amém. Fiquem com Deus, até amanhã. Obrigada, Ana, Gi, por vocês estarem aqui, mulheres que estão aqui. Beijo, beijo, e espero vocês.